Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós estaremos corrigindo a nossa última atividade de português, que foi sobre as figuras de linguagem. Então na questão 1 nós tivemos trecho da música Epitáfio, da banda Titãs, que é tocado pela banda Titãs. Diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Então essa canção é da composição da autoria de Sérgio Brito, parceria com Eric Silva, e é tocado pela banda Titãs. Para quem não sabe, epitáfio significa inscrição que é feita na lápide, no túmulo. Geralmente é uma frase de homenagem sobre aquela pessoa que está ali sepultada. Então é uma música que nos convida à reflexão sobre a vida, sobre como vivemos. Fala muito de arrependimento, do que se devia ter feito, o que não se devia ter feito. Então é uma letra aí bem interessante, que nos leva a uma reflexão. Vamos lá para nossas questões. Na letra A, a primeira questão: qual foi a antítese empregada na segunda estrofe? Então, pessoal, na letra de música a gente tem também os mesmos elementos que a gente tem no poema. Então, nós temos os versos, que é cada linha aqui da letra, cada linha, e o estrofe, que é o conjunto de versos. Então, aqui nós temos nesse trecho 3 estrofes. Então, ele quer a antítese empregada na segunda estrofe. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Qual é a antítese empregada nesse trecho? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. A antítese ocorre pela aproximação de dois termos opostos, alegria e dor. Então, no coração, nós trazemos duas coisas opostas, Trazemos a alegria e trazemos também a dor. Então, isso é um exemplo de antítese. Quando a gente, para expressar algo, um conceito de algo, a gente relaciona, aproxima duas coisas opostas. Letra B. Na terceira estrofe temos outra figura de linguagem. Então, na terceira estrofe, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Então, nessa estrofe aqui nós temos uma outra figura de linguagem que foi empregada, que foi a personificação. No verso, o acaso vai me proteger. Então aqui, o acaso, que é um ser que não é humano, desempenhando uma ação, poderia ser atribuída a alguém, Então, quem pode nos proteger? Um policial, uma pessoa que nós amamos, um pai, uma mãe que protege uma criança, Então aqui houve a personificação do termo acaso, ok? Na segunda questão nós tivemos essa tirinha. Você é um colírio para os meus olhos, um descongestionante nasal para meu nariz, um antiácido para meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Então, pessoal, aqui nós temos um caso de texto que articula elementos verbais e não verbais. Então, devemos também interpretar os elementos não verbais. Aqui as expressões dos personagens, Então, esses olhinhos aqui, que no primeiro quadro, expressando sentimento de paixão, de admiração pelo outro, ok? E aqui no final já temos uma outra expressão, dos personagens. Para produzir humor na tira, o autor explora o uso da mesma figura de linguagem nos 3 quadros. Identifique essa figura.
Então, nos 3 quadros, há o uso de uma mesma figura. Qual foi? É aquela que a gente viu, né? Que se trata de quando a gente compara termos, quando a gente usa palavras em sentido figurado para comparar com alguma coisa, expressar um sentido, né? Então aqui o personagem, né, parecem ser ratos, não sei se são. O ratinho, ele compara aqui a ratinha, né, no primeiro quadro com o colírio, no segundo com o descongestionante nasal e no terceiro compara ela com um antiácido para o estômago. Ou seja, né, a forma dele dizer que ela faz muito bem a ele, né, aos seus olhos, ao seu nariz, ao seu estômago. Ela faz muito bem para ele. Forma de expressar o que? Admiração. Então, identificamos aqui a figura, né, nos 3 quadros, que é a metáfora, certo? Pela comparação aqui de termos, né, e o uso dos termos em sentido figurado. Colírio aqui está no sentido figurado, descongestionante e antiácido. Só para expressar essa ideia de admiração, né, de dizer para a ratinha que ela faz muito bem para ele. Então, ele quer que a gente explique o sentido expresso por essa metáfora no primeiro quadro. Então, no primeiro quadro, qual foi a metáfora? Foi a metáfora você é um colírio. E expressa o quê? Uma declaração de admiração ou de elogio sobre alguém que se acha belo ou bela. Então, né, quando a gente diz que alguém é um colírio, né, que limpou os nossos olhos, né, pela beleza que tem, pela beleza da pessoa, é uma forma da gente expressar, de fazer essa expressão de admiração, de beleza e de elogiar a pessoa através dessa metáfora. Na terceira, vamos classificar aqui os tipos de metonímia, certo? Metonímia é aquela figura de linguagem onde nós temos a substituição de uma palavra por outra quando há uma relação de sentido entre elas. Então, nós temos vários tipos de metonímia, né? Então, era só consultar a página aí do livro, onde tem os tipos que nós vamos estudar. Então, letra A, os leitores de Clarice Lispector são inúmeros. Então, no termo Clarice Lispector, aqui há ocorrência de metonímia. Por quê? Porque houve uma substituição. Qual foi a metonímia? Autor pela obra, certo? Letra B. No Brasil, ainda há muitas pessoas que não têm um teto para morar. Então, na palavra teto, há ocorrência de metonímia, porque houve a substituição da parte pelo todo. Qual seria a palavra aqui para representar o todo? A palavra casa, né? Muitas pessoas não têm uma casa para morar. Então, quando se disse que não tem um teto, foi o emprego de metonímia, do tipo parte pelo todo. Letra C. O argentino e o brasileiro são rivais no futebol. Então aqui qual foi a substituição? Qual foi a metonímia? Do singular no lugar do plural. Na verdade aqui as palavras argentino e brasileiro estão para se referir não a um argentino ou a um brasileiro em específico, mas aos argentinos e aos brasileiros. Então, ao invés de usar o plural, usou-se o singular. E na letra D, a juventude precisa desenvolver consciência política. Nós tivemos a metonímia abstrato pelo concreto. Talvez alguns possam ter confundido, acho que alguns confundiram olhando as atividades de alguns alunos que enviaram, colocaram nessa aqui também singular pelo plural, né? Porque ele está se referindo aos jovens. Mais um detalhe, o singular de jovens é jovem, então o singular aqui seria o jovem. Se tivesse o jovem precisa desenvolver, aí sim, seria uma metonímia singular pelo plural. Quando ele usa a palavra juventude, ele está usando o substantivo abstrato. Então vamos lembrar, o que é o substantivo abstrato? Que se refere a algo que a gente não toca, que a gente não tem como definir pelo tato ou pela visão, né? No caso, nomes de sentimentos, ok? Já o concreto é aquele substantivo, aquele nome de algo que a gente pode definir pela visão, pelo tato. Então, concreto seria qual palavra? Os jovens, né? Os jovens
precisam desenvolver consciência política. Ao invés de usar o substantivo concreto jovens, foi usado aqui o substantivo abstrato, juventude. Ok? Quarta questão. Leia os versos e responda os itens a seguir. E em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Os versos de Vinícius de Moraes. Qual figura de linguagem ocorre na expressão em destaque? Na expressão rir meu riso? Ocorreu o quê? Pleonasmo, né? A repetição de ideias. No caso aqui é o pleonasmo do bem. É o pleonasmo, figura de linguagem. Quando há uma repetição, com o intuito de dar ênfase no sentido de uma ideia, de uma expressão. Na letra B, que outra figura de linguagem foi empregada nesses versos? Foi a antítese, que ocorre nas oposições riso e pranto, né? E pesar e contentamento. Pesar tem o mesmo sentido de sofrimento. Contentamento, sentido de alegria. Então ocorre antítese por causa da aproximação dessas oposições, desses nomes opostos, né? Vamos para a última questão. Temos aqui a capa de uma revista. Geralmente nas capas de revistas, né, já trazem os títulos das reportagens que você vai ter lá na revista para ler. Então ele quer que a gente analise o título da reportagem em destaque. Rio Itapecuru, né? Rio Itapecuru, o gigante das águas do Maranhão grita por socorro. Qual foi a figura de linguagem empregada aí no título dessa reportagem? Foi a personificação ou prosopopeia. Por que ocorreu personificação? Por causa que da atribuição da ação de gritar, que é uma ação humana, né, do ser humano, a um ser que não é humano, no caso o rio. Então o rio está gritando por socorro. Como a gente tem aqui só o título da reportagem, nesse título já nos insinua, né, já nos expressa que provavelmente a reportagem vai tratar da questão talvez da poluição desse rio, sobre problemas ambientais envolvendo o rio. Ok? É isso aí, pessoal. Na próxima aula nós teremos vamos concluir o estudo das figuras de linguagem, né? E bons estudos e até a próxima aula. Tchau!